Vamos ver agora como ficou o nosso áudio. Iniciemos novamente a nossa live. Boa noite, Daniela. Seja muito bem-vinda. Vamos ver agora como que está o som. Daniela, meu som está bom? Você está para escutar meu som? Está perfeito meu som? Como está, por gentileza? Ah, perfeito. Gessé, grande Gessé. Boa noite, Gessé. Tudo bom? Acho que agora o som ficou bom, Gessé. Dá uma confirmada para mim, por favor. Agora vamos esperar a nossa amiga Tati ela retornar para que possamos iniciar a nossa live. Boa noite a todos que estão chegando. Eu acho que deu algum bug por aquela hora que estava falando com a Tati. Ela chegou. Vou mandar um convite novamente para ela. Convite enviado para a Tati. Prontinho, professor. E agora? Agora ficou show. Show de bola. Eu acho que tá ótimo. Se dá algum bug aí relacionado ao Instagram, mas isso é normal, acontece nas melhores famílias. Meu marido gritou lá de baixo, coloca o fone, Tati. Corri para pegar o fone, acho que agora vai, Gouveia. Perfeito. Então vamos começar do início, novamente. Boa noite, Tati. Muito obrigado. Seja muito bem-vinda. E, por gentileza, se apresenta para nós, por favor. Então vamos lá, Gouveia, eu que agradeço o convite, satisfação enorme estar aqui com você, sua aluna, acompanho você já há algum tempo através do professor André e a professora Edna, sua esposa também maravilhosa, tem todo o meu carinho e admiração. Eu sou a Tati Carril, eu sou terapeuta, hoje me dedico exclusivamente à terapia. Minha formação, eu sou dentista, Gouveia, fiquei 15 anos na clínica odontológica, e agora, essa parte terapêutica, trabalhando com hipnose, com a PNL, entrando com conteúdo de neurociência, que eu sei que você também adora, Gouveia, é fã estudioso também, constelação, e assim a gente vai caminhando nesse universo terapêutico. Perfeito. Bom, como a Tati comentou, eu sou terapeuta, psicoterapeuta, né? Adoro trabalhar com a saúde mental, né? É uma missão, acredito que é a missão nossa a partir de agora, né, Tati? Nunca deixou de ser da sua parte, porque até então você está como dentista, agora você está cuidando da mente das pessoas, né? E eu vim da formação aí de hipnose clínica, hoje eu ministro aulas de hipnose não verbal, né? Inclusive a Tati foi uma das alunas aí em Sorocaba, e por sinal, excelente aluna, muito dedicada, engajada ao processo. E já está colocando em prática, né? Isso que é formidável, porque é isso que nós passamos, né? Não adianta a pessoa ter só teoria. A pessoa, na realidade, tem que ter a prática. E a prática nada mais é do que você aplicar os procedimentos, os processos que você aprendeu dentro do curso, né? E a Tati é essa pessoa aguerrida, a pessoa que vai para cima e coloca em questão, coloca em tudo. E eu acho maravilhoso, é por isso que você está aqui também, né? E é para a sua aplicação e seu entusiasmo pela essa maravilha que é a hipnose, né? Essa ferramenta, na qual temos várias outras ferramentas. Temos constelação, temos renascimento, temos outras. E por isso que nós fizemos hoje, falamos sobre a fênix que existe cada um dentro de você. Cada um dentro do pessoal que está aqui. A fênix, porque cada momento a gente está renascendo. A todo momento nós renascemos. Independente de como, todos os dias nós renascemos, Tati. A partir do momento que nós acordamos. E foi por isso o tema que eu achei, o tema apropriado. E eu renasci esse final de semana com várias terapias que foram passadas no processo
de imersão que eu estava no curso e foi fantástico. E aí eu quero passar um pouco dessa para vocês e para você também, Tati, que é essa troca de experiência e conhecimento, que eu acho que é importante. Exatamente, Gouveia. Essa questão da fênix de renascer, né? É uma questão de ciclos. O tempo inteiro a gente está finalizando, iniciando um novo ciclo. E eu acho que o importante de tudo isso é a gente compreender o que eu aprendi com esse final. Como eu posso recomeçar e recomeçar e recomeçar? Eu acho que aí é válido a gente trazer essa questão da sabedoria que há em nós, porque a gente só pode dar início ao novo quando a gente põe a nossa sabedoria em prática, e essa sabedoria vem de várias formas, de várias maneiras. Dentro do nosso processo terapêutico, a gente explora muito isso com o nosso paciente, né, Gouveia? A própria hipnose não verbal, né? A gente deixa o paciente à vontade para que ele trabalhe por si só. A gente, na verdade, é só um GPS ali, acolhendo, conduzindo, mas quem faz toda, eu gosto de usar essa palavra, que não tem nada de místico, mas quem faz toda a magia do processo é o paciente. Perfeito. E aí, quando você me colocou muito bem, quando você falou que o fim é um ciclo. Na realidade, o fim é o começo. O fim é um começo para muitas coisas, né? Pode ser um começo de um comportamento no qual não tinha, né? Então, os diálogos internos que nós temos hoje, como é o diálogo interno de cada um de vocês hoje? Como está sendo o diálogo interno? Como está sendo o seu comportamento, né? E quando você fala assim, muitas vezes a gente esquece de nos verificarmos a nós mesmos, interiorizarmos a nós mesmos naquele momento. Porque a gente está muito no automático. E quando você entra no hipnose não verbal, é aí o processo, que é a grande magia, como você colocou, que você consegue você interiorizar com você mesmo e estar com você mesmo no processo autônomo. É o único momento onde o momento, né, como se fosse uma meditação, é o momento que você estaria com você mesmo, ressignificando, você estaria mesmo se compreendendo muitas questões que você não tinha respostas. E quando você está nesse processo de hipnose não verbal, você consegue ter respostas. Você consegue ter as ressignificações que vão vindo, mas fala, puxa, faz sentido, isso não faz sentido, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Então, essa coisa, essa magia, né, como você colocou, ela vem por você mesmo, é um processo autônomo. E até você aplicou na cliente, né? E como que foi, Tati, assim? Explica para nós. Gouveia foi sensacional. Então, vamos lá. Essa paciente estava comigo e eu usei algumas ferramentas. Eu me permito, Gouveia, trazer as ferramentas que eu acho que é ideal para o paciente naquele momento. É o que faz sentido não para mim, é o que faz sentido para o paciente. Então, eu usei um pouco da hipnose conversacional, a gente trouxe um pouquinho de constelação ali também, de uma maneira diferente. E no final, Gouveia, foi interessante que ela estava sentindo um pouquinho de dor de cabeça no final. E eu falei, acho que agora é a hora da gente entrar com a hipnose não verbal. Então, rapidamente, eu posicionei essa paciente e eu apliquei a não verbal. Ela ficou ali naquele estado que a gente conhece tão bem da não verbal, tentando procurar dentro de si os mecanismos. E no final, Gouveia, essa paciente veio e me abraçou. Na hora que ela me abraçou, ela caiu em um choro que para ela fez todo sentido, porque na não verbal a gente não fica explorando esse mundo com o paciente. Ela me abraçou, caiu num choro e quando ela saiu do processo, ela olhou para mim e falou: Tati, eu não estou sentindo mais nada. E aí você conseguia ler na expressão dela como foi libertador
para ela aquele abraço, né? Hipnose, eu falo que hipnose é acolhimento, Gouveia. Eu falo com você, ó, eu arrepio. Tem até alguns pacientes meus aqui na sala e realmente é tudo muito fantástico. É só você vivenciando, passando por isso. Eu passei pela hipnose não verbal quando eu fiz o curso e o que o Gouveia diz dessa entrega é literalmente a gente rebaixar o senso crítico da gente, deixar não o julgamento do outro, mas o nosso julgamento, porque a gente é muito cruel com a gente, Gouveia. Quando você passou, eu sou eu tá meu som, meu Tá som. ruim o som? Não, meu som. A unha, O seu tá um pouquinho baixo aqui para mim. é, então, na realidade, quando eu passei pelo processo, quando você passou pelo processo, foi fantástico, né? É um curso. Porque é isso que eu falo para os alunos, todos os alunos passam pelo processo. Vocês têm que passar pelo processo. Para que quando vocês passam pelo processo, você entende e compreende o processo. Quando vocês aplicarem o processo, vocês vão entender como que está o seu cada cliente. Teve uma pessoa que perguntou como funciona o processo. Você gostaria de explicar como que é, tá? Bom, vamos lá. A gente inicia tudo com uma anamnese. Então, a gente vai entender qual que é a queixa do paciente, o que esse paciente está trazendo, o que ele gostaria de trabalhar. E a partir daí, fazemos uma explicação breve com esse paciente sobre como vai funcionar o processo, para que ele se sinta à vontade com a maneira como será conduzida. Colocamos o paciente dentro do processo através das técnicas e o paciente fica ali, ele com ele, acessando o inconsciente, acessando esse conteúdo que ele precisa trabalhar. A todo momento nós estaremos ao lado desse paciente, dando o suporte que ele precisa. E quando a mente dele achar que fez o que precisava ser feito, o paciente sai do processo e aí a gente começa só uma pequena investigação final, né? Que fez sentido, que não fez, e o paciente está totalmente à vontade para verbalizar ou não. Perfeito. E o fundamental de tudo isso é não verbal. Nós utilizamos uma única palavra. Porque é o cliente que vai tratar com ele mesmo através do processo autônomo. E o que acontece nesse processo? Esse processo, por exemplo, se a pessoa tem uma ansiedade, a química da ansiedade dele está desequilibrada, através do processo autônomo, através da homeostase que ele tem, ele consegue equilibrar, né? O corpo dele consegue equilibrar essa química. Então, se ele está muito ansioso, ele vai baixar a ansiedade. Se ele está com muita raiva, tirou essa química da raiva, vai baixar essa química da raiva. E assim, você vai ter o quê? Um equilíbrio desta, através da homeostase, desse químico, dessa química do seu corpo. Você sai muito relaxado, você vai sair muito bem com você mesmo. Essa é a magia da hipnose não verbal. Sem citar uma palavra durante todo o processo. Porque até então é o cliente como ele mesmo. Como a Tati falou, isso é um dos processos que os terapeutas têm dentro de sua caixinha de ferramentas. Como as pessoas estudam várias outras terapias, né, que é o caso da Tati, ela estuda constelação, desculpa, de nascimento, ou outras terapias que ela vem estudando, PNL e tudo mais, ela pode pegar e, para aquele cliente específico, tirar essa ferramenta cabe a esse cliente. Esta aqui cabe a esse cliente. Então, para cada tipo de cliente, ela pode utilizar uma ferramenta específica. E dessa forma, fazer com que o tratamento desse cliente seja muito mais eficaz. Né? Acreditamos que em umas 2, 3, até umas 4 sessões você pode estar com o seu cliente tratado, os seus tipos de transtorno que ele vem tratar. Exatamente.
Exatamente. E lembrar, né, Gouveia, que somos seres únicos. Então não tem receita de bolo. Então, às vezes, a hipnose, e eu deixo essa liberdade para o meu paciente. Às vezes a hipnose vai muito bem para um cliente e para outro talvez ele não se identifique. E eu tenho até um exemplo aqui para citar dentro de casa. Meu marido, por exemplo, fala que casa de ferreiro espeta é de pau, né? O Sim, meu marido é o tipo de pessoa que ele não gosta de ficar falando, ele não gosta de se expor, é o jeito dele. E a hipnose não verbal cabe muito bem para esses perfis que são um pouco mais interiorizados, um pouco mais intimistas, porque você não precisa falar, você não vai se expor. E o terapeuta, ele te conduz exatamente dessa maneira. Então, é isso. E, particularmente, quando você pega um cliente que é mais fechado, mais intimista, quando sai do processo, é uma liberdade, é uma fênix. A gente tá falando da fênix? É uma fênix. Por quê? Porque esse cliente vem cheio de emoção. Esse cliente, ele traz de lá de dentro, dessa caixinha que a gente tem aqui guardada, que abre, traz insights fenomenais, até com os próprios colegas durante o curso, né, Gouveia? São insights fenomenais. O Gessé e eu, a gente tem mantido as nossas conversas aí ao longo das semanas, e os dois, assim, cada dia que passa, vem mais ideias. Eu saí, por exemplo, com ideias que até então estavam tão assim, tudo tão perdido, às vezes, nossa, mas como eu vou fazer esse caminho? Às vezes aquela canseira de pensar em como vai ser feito, de repente aquilo deu um boom, Gouveia. Tanto que eu compartilhei, né? A gente compartilhou até esse projeto que a gente tem para trazer aqui para Sorocaba. Gente, essa hipnose não verbal é realmente encantadora. Eu não estaria aqui, Gouveia, falando se eu realmente não acreditasse nisso, em toda essa transformação que a hipnose pode causar na gente. sim. E esse projeto, só que sendo um projeto que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, que levou para Sorocaba, tem um projeto da hipnose também solidária, né, que breve vai ter em Sorocaba também, para as pessoas que querem passar pelo processo terapêutico e não têm condições financeiras de passar, de pagarem. Nós vamos fazer um dia esse projeto aí, né, um dia constante, com vários terapeutas, para que possam atender a demanda, né, desse projeto. E você, obviamente, está cabeçada juntamente com o GCE, né? E eu vou estar aí também para acompanhar. É maravilhoso o processo e o feedback, porque assim, então, a terapia da hipnose verbal só vai começar nesse dia, mas os insights, os processos vão continuar durante a semana. E as pessoas falam, nossa, cara, eu tive tantos insights, cada mudança de comportamento, mudança de muita coisa na minha vida durante a semana. E coisa que eu não percebi no processo em si. E aí, de repente, durante a semana, estou percebendo essas mudanças. E essas mudanças é natural. É uma mudança natural e gradual, constante, né? Sim. E aí as pessoas falam, nossa, você mudou, você modificou, você está vendo as outras coisas, olha uma outra forma diferente. Por quê? Porque você começou a mudar a forma de pensar. Isso que é legal. Porque muitas vezes a gente tem que. A terapia é para isso, pessoal. A terapia é para você entender você mesmo, como você é, de que forma você pensa. E está tudo bem. Cada um respeitamos a forma de pensar. E aí a hipnose não verbal ou a terapia faz com que nós temos acolhimento, acolher, entender o ser humano, tá? Ter a empatia de se colocar no lugar do ser humano. E quando nós nos Exato. colocamos no lugar do ser humano ele fica grato, ele se sente acolhido, ele se sente mais feliz. E dessa forma a terapia funciona muito bem. Então a terapia não é coisa para louco, né, cara? Não,
Longe disso, e uma coisa, eu sou uma pessoa, Gouveia, que eu procuro olhar sempre os dois lados, porque a vida é uma dualidade. Então a gente tem que entender, para ter noite tem que ter, para ter dia tem que ter noite, vice-versa. O bem e o mal, e começar a trazer esse equilíbrio, o claro e o escuro. Então eu costumo olhar sempre os dois lados da moeda. A gente teve nessa pandemia, esses 2 anos, pouquinho mais que decorreu dessa pandemia, o lado positivo disso foi que se voltou exatamente para isso, para a saúde mental. É o olhar para dentro de si, porque a pandemia nada mais foi do que um convite para quê? Estamos todos recolhidos dentro de casa. O que que é a casa? A metáfora aí que a gente fala, né? A casa é o seu eu interior. É o contato com você mesmo. A partir da pandemia, a gente conseguiu entender os nossos limites, o porquê eu estou me sentindo assim, o que que está acontecendo para eu trazer tudo isso, por que que está vindo essa enxurrada de sensações, de emoções. Então, é olhar para si. E o lado positivo é esse, que agora a atenção está voltada para os cuidados com a saúde mental, com as emoções. Eu, particularmente, gosto muito dessa área de emoções. Por isso que eu linko muito com a neurociência, com comportamento e tudo mais, né? Por quê? Porque somos seres emocionais. E aqui a pegada não é holística. Aqui é ciência. Nós somos as nossas emoções. O dia que você tá bem, seu dia decorre assim. Aí aquele dia que de repente aconteceu alguma coisa, que eu tô mais em baixa, você vai atuar de acordo com esse emocional. Então, por mais que a gente fale, não, eu sou racional, eu vejo a vida assim e ponto final, não, nós não somos, são as emoções que estão no comando da nossa vida. E respeitar, entender, gerenciar essas emoções parte desse pressuposto do autoconhecimento. Eu tenho que entender por que que aquilo que eu vi, que eu ouvi, que eu senti, bateu aqui e de repente gerou aquela ansiedade. Por que que eu fiquei triste? O que que será que essa ansiedade está querendo me dizer? Isso é processo terapêutico, né, Gouveia? Você entender os diálogos internos que o Gouveia trouxe agora. O que que são esses diálogos internos? É papo de louco? Não, é papo de gente saudável. A todo momento nós temos esse diálogo interno. Constantemente estamos tendo esse diálogo interno. Uma dor. Uma dor. O que essa dor está trazendo para mim? O que essa dor quer mostrar para mim? Então, como você citou da pandemia, a pandemia, nós verificamos o quanto faz falta um abraço. Quanto faz a falta um beijo. Eu fiquei sem beijar minha mãe no rosto, na face dela até então, 2 anos, porque eu não sabia. Então, eu comecei, minha mãe tem 81 anos, está vacinada, mas tem outro protocolo. Então, eu deixei de dar o abraço da minha mãe 2 anos. Eu deixei de dar um beijo da minha mãe por esse período de 2 anos. Então, você vê, um simples abraço faz uma falta, um beijo faz uma falta, um diálogo faz uma falta. Então, essa pandemia, ela veio para nos mostrar isso. Para nos mostrar que, gente, mesmo a gente recolhido, você deu mais atenção para os seus filhos. Ah, eu não consigo, não tinha tempo para brincar com meus filhos. Agora você tem tempo para brincar com seus filhos. Ah, eu não tinha tempo de fazer isso. Agora você vai ter tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo de olhar para o marido. Agora você vai ter tempo para olhar para o seu marido vai ter tempo de olhar para você. E, de repente, vocês vão ver pessoas diferentes que não tinham pensado de formas diferentes, mas faz parte. E é que eu falo, é a forma que você analisar. E aí eu entro com as emoções, como você citou. As emoções, com emoção, a dor. Essa dor está vindo por quê? Qual o motivo que essa dor chegou até a mim? Por que essa dor chegou a mim? O que essa dor quer demonstrar para mim? Né? A raiva, às vezes, é um sentimento que muitas vezes fala, pô, a raiva é muito bom, às vezes, você ter raiva, óbvio. Porque você tem um movimento, a raiva que deve ter um movimento. Coisas que você não conseguia fazer, quando você está com raiva, você vai e faz. Mesmo que fazendo, você vai achar um jeito de fazer. Certo ou errado, você vai ter um movimento. Isso que faz com que você tenha que entender e interpretar. E muitas vezes as pessoas esquecem de só ver o lado negativo das coisas. As pessoas
pessoa só vê as coisas ruins, só vê as coisas que não tem saída. E tudo na vida tem uma saída, desde que você saia da matriz. E a saída da matriz você observa pela forma que você fez. De forma que você está fazendo, o que você fez no passado, tem que colher agora. Você que tem um futuro legal, Tati, plante de semear coisas boas agora. Então, semear agora esse momento, vai ter coisa espetacular no futuro. Vai ser quase Uhum. outro, vai colher amanhã. Exato. E esse processo terapêutico a gente traz. Eu gosto muito de trabalhar com essa linha do tempo, Gouveia. Por que que você está tão projetado lá na frente? O que que essa ansiedade está te falando? Ou o que que você está olhando lá atrás? Por que que você está lá atrás? O que que essa depressão está te trazendo? E aqui, o que que tem às vezes no aqui e agora, no presente, que é tão doído que faz com que você esteja aqui ou aqui? Então é preciso a gente dar um passo para trás e olhar quais são as feridas que me acolheram quando eu era criança. Por que que eu passei por isso? Porque feridas, dores, todos nós temos, né? O tempo inteiro a gente está lidando com as nossas dores, a gente está trabalhando com essas dores. Mas a questão é me trazer para o aqui e agora, para que eu possa olhar para frente, projetar o meu futuro. A constelação traz muito isso. Para onde você está olhando? Você está olhando lá para trás? O que que tem lá atrás? O que que será que precisa ser visto aqui? Qual que é o sinto muito que está faltando aqui atrás? Para trazer essa consciência de agora e o que o Gouveia disse. Plantar é a semente. Você está com a semente na mão agora para colher ali no amanhã, né? E às vezes, Gouveia, na maioria das vezes, né, o processo terapêutico, eu esclareço muito isso para os meus pacientes. É maravilhoso, ele é libertador, só que pode doer. Talvez a gente vai pôr o dedo na feridinha e vai sangrar. Aí vai formar a casquinha, vai doer, vai formar a casquinha vai vir a cicatriz, para que quando você estiver aqui, olhando para o futuro, você olha lá para trás e fala: olha, eu aprendi, doeu, mas eu aprendi isso, isso e isso. E o que que é o aprender? O que que essa fênix faz aí? Ela simplesmente olha e fala assim: olha, eu aprendi e eu vou fazer diferente. Agora que eu sei o que eu sei, qual é o caminho que eu posso tomar para fazer o diferente? E isso é estar no futuro, isso é esse aqui e agora pensando ali na frente. E aí a ansiedade ela vem, como você disse, a ansiedade, a raiva, o medo, eles vêm como emoções básicas que estão protegendo, que estão gerando movimento, força. E a gente tem que agradecer a ansiedade que a gente tem, Gouveia, dentro de um limite. Por quê? Porque foi essa ansiedade que me fez trabalhar o dia inteiro e estar aqui fazendo a live com o Gouveia e vice-versa. É essa ansiedade que tira a gente da cama e que faz a gente fazer o que tem que fazer. É essa ansiedade, essa raiva positiva que faz tudo isso pra gente. Com certeza. E aí você tem um enfrentamento. Saber enfrentar. Aí é que a terapia vai te ensinar a forma de você enfrentar. Como eu estarei enfrentando os meus desafios? Como eu estarei enfrentando os meus monstros, assim, que você coloca? Você trata de como eu enfrento. Mas de forma são os gatilhos que disparam a sua ansiedade. Aí você vai começar a interpretar como são os gatilhos. Os gatilhos que fazem que eu fique ansioso a partir do momento que eu chego no trabalho. Eu chego no trabalho, fico ansioso e dá um negócio quando eu vejo meu chefe. Olha, o gatilho. Ah, então você vai começar a absorver os gatilhos que fazem que você fique ansioso. E aí, quando você absorver aquele gatilho que faz você fique ansioso, vai ter uma ferramenta que nós vamos ensinar para que você não sinta essa ansiedade quando você vai sofrer. E Exato. aí, quando você tem isso, esse propósito, todo esse princípio, aí você fala, cara, só isso. Só isso e faz tudo isso. É a mudança. O só isso que faz toda essa mudança, gerar essa química de uma química negativa, você gera uma química positiva para você, e aí você começa a verificar as coisas de outra forma. Essa é a coisa que a terapia faz com você.
Só que aquilo que a Tati falou. Vai ter uma feridinha, vai machucar a feridinha, vai sangrar um pouco, mas depois ela vai começar a ferida e você vai começar a caminhar. E foi apenas uma ferida. Porque nós fazemos o quê, Tati? Nós exteriorizamos todos os nossos problemas, não são problemas internos nossos, são problemas externos. Uhum. E quando nós exteriorizamos esse problema, interiorizamos, aí nós começamos a ter problemas. E aí, nós conseguimos fazer o quê? Transferir o problema dos outros para nós. Que é a transferência que a gente aprende na constelação familiar. Que é o Exato. problema do outro e do outro, não é seu. Uhum. Mas você vai ajudar ele, porém, de uma outra forma, fazendo com que ele pense de como ele poderia resolver o problema dele. Se esse problema fosse com você, como você resolveria esse problema que você está falando se fosse eu que falasse para você? Automaticamente vai estar uma resposta. Você, então, agora você já está a resposta do caminho. Siga o seu caminho. Então, quando você vê que passa a transferência para ele, o problema é dele e tudo mais, ele se renova nesse problema. Então, ele sai das cinzas da fênix e vai resolver o problema dele. É Exatamente. muito simples. Só que, muitas vezes, quando as pessoas estão no problema, e o problema não é o problema, como a gente fala, é uma outra situação que causou aquele problema para ele, nós mostramos para ele, olha, não é isso. E é isso aqui. E aí a pessoa, agora você passa o que você tem que fazer. Porque é ele que tem que fazer. É, exatamente. E quando você fala que o problema não é o problema, que eu trago para os meus pacientes? Eu trago da seguinte maneira: imagine um iceberg, a água aqui dividindo, esse sinal, esse sintoma que você está trazendo, que pode ser uma doença física, uma doença emocional, ansiedade, o medo, o que quer que seja, é um alerta, é um alarme. Fica assim, olha, você precisa olhar para alguma coisa. Eu tô aqui para você olhar para alguma coisa. O que a gente faz no processo terapêutico? Eu vou te convidar a um mergulho mais profundo para encontrar a raiz que está aqui embaixo. A terapia acessa esse inconsciente com as ferramentas que a gente tem, né? Gouveia, a hipnose, por exemplo, vai acessar esse inconsciente e esse conteúdo vai fazer isso aqui, ó. Pá, 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 pá. Vai começar a ser liberado. E é nessa hora o que vai vir aqui, vai borbulhar. O que vai vir aqui na superfície são esses insights que você vai ter para entender a raiz do problema, que o Gouveia disse, né? Então, se eu estou ansioso, mas qual que é a raiz da minha ansiedade? Será que a ansiedade é minha mesmo? Ou será que é uma ansiedade por conta de alguma coisa de mamãe e papai ou de alguém lá de trás da família que precisa ver isso? E é justamente. E muitas vezes, esse mamãe e papai, papai do céu, são essas crenças limitantes. Tá. E nós temos muitas crenças. E quando criança. E quando adulto, nós colocamos outras crenças também. Não é só apenas jogar a culpa lá atrás. Não. Hoje também Uhum. nós temos crenças. E quando você tem essas crenças são alimentadas ainda por nós, no nosso tempo presente, você fica girando em torno ao redor de vocês. Quantos de vocês que estão nessa live aqui não se pronunciam e falam, nossa, você parece muito. Alguém fala para você, nossa, parece muito seu pai. Nossa, você parece sua mãe. Você é igualzinho a sua mãe. Olha, você é igualzinho ao seu pai. Olha, você é igualzinho a sua avó. Cara, eu sou igualzinho a avó, meu pai não sou eu. Não, você é seu pai. E você muitas vezes é seu pai. Apenas um processo de repetição. Sim. Repete os mesmos princípios do seu pai ou da sua mãe. E aí vocês têm que entender, todos nós entendemos como que funciona isso. Por que agimos dessa forma? Inconscientemente. Inconscientemente, que a Tati acabou de dizer agora. Inconscientemente, nós temos os mesmos padrões que muitas vezes nossos pais. E não verificamos. Aí, quando você faz uma introspectiva agora rapidamente, você fala, puxa, é verdade, eu tenho um pensamento igual ao meu pai, eu vejo coisas igual ao meu pai. O meu marido é igual ao meu pai. A minha esposa é igual à minha mãe. Esse é o padrão. E aí, você vai Exatamente. sabendo como você tem que se flexibilizar. Olha a palavra, né? Flexibilizar para resolver os seus problemas. Então,
Agora nós temos que nos moldarmos como se fosse a água. O que a água faz? Se tem alguma coisa que está barrando a água, ela vai se modelar para sair daquele obstáculo. Então a gente tem que se flexibilizar. E quanto mais flexível nós somos, mais fácil se tornam as coisas que vêm ao nosso caminho. E dentro da terapia nós ensinamos isso, praticamos isso, desenvolvemos isso para que vocês tenham o caminho mais flexível. E quando vem a coisa do obstáculo, você pode se safar, sai fora de tal, qual é o obstáculo, você sai fora. Né, tá? Exatamente, Gouveia. Aí é que tá, na medicina chinesa, a gente traz esse conceito, né? Como o bambu. O que que o bambu faz? Entenda, algo de não sei quantos metros, vem aquele vento terrível. Por que que ele não quebra? Porque ele é flexível. Flexível como? A estrutura interna dele, ele dança conforme o vento. Então, é essa flexibilidade que a gente precisa ter para poder entender. É entender, Gouveia, que aquilo que eu não gosto no meu pai, não gosto na minha mãe, e eu tô tentando excluir, é o que precisa ser trabalhado. Se eu acho a minha mãe intransigente, mandona, controladora, por causa disso, daquilo outro, é isso que precisa ser trabalhado. E a gente traz esse conceito do não julgamento. O tempo inteiro a gente está julgando. Nós somos tão cruéis com a gente mesmo, imagina com o outro. Então a gente está o tempo inteiro nessa dinâmica de julgar, mas tentar fragmentar. Olha por cima a situação, como um espectador ali, só vendo, se coloca no lugar do outro, trabalha empatia, como o Gouveia mesmo disse, seja empático com o outro, empático com você mesmo, e a gente só consegue isso através desse processo de desfragmentar, olhar por cima, tentar entrar na dor do outro. Por que que o outro chora? Que dor é essa dor? Que choro é esse choro? Se fosse comigo, como que eu gostaria que me tratassem? Então, a terapia começa aí, Gouveia. Verdade. E eu estava no processo no, do curso de imersão que eu fiz, e dentro desse curso de imersão eu escutei uma frase da seguinte forma: cuidado com o veneno que você toma. E essa frase mudou muito, né? Muito, muito para mim. O veneno que eu tomo, os venenos que você toma, o julgamento é um deles. Esse veneno do julgamento é o pior deles. Porque ele te corrói a você de tal forma que você não imagina como você vai ficar. E, de fato, nós fazemos muito julgamento. Nós julgamos muito as pessoas, sem ao mesmo dar a chance de elas se mostrarem para nós. Então, muitas vezes, os nossos julgamentos que nós fazemos com as pessoas, ou com as situações que são colocadas, postas, ou criamos coisas que julgamos como vai ser, espere muitas vezes acontecer. Espere entender como vai ser. E aí, quando você começa a compreender como que será, ou compreender essa coisa que você. Eu tinha uma coisa que eu sou da área comercial. E eu precisava vender. Eu precisava vender. Então, um dos processos, dos princípios que eu tinha que fazer para vender, era que o cliente ele não podia pensar muito, e eu tinha que amarrar ele de qualquer forma para ele poder vir comprar. Perfeito? Então, quando ele começava a falar comigo, e ele me respondia, fazer uma pergunta, ele me respondia, eu ficava analisando em volta dele como ele estava na parte verbal, se tinha algum quadro com uma criança, qual o tipo de futebol dele, para que eu pudesse me aproximar dele mais ainda, que é o chamado rapport. Bom, enfim. Só que muitas vezes eu não escutava muito o que o cliente estava falando para mim. Por quê? Porque ele falava com ele, só que tinha que ver outra coisa que estava em torno para que ele criasse um apoio para que ele aceitasse para comprar o meu produto. E aí tinha essa coisa que fica realmente, você vai treinando. E quando você é terapeuta, é totalmente contrário. Porque você tem que escutar o cliente. E você tem que escutar muito o seu cliente. E por isso que eu aprendi que nós temos dois ouvidos e uma boca. Porque o cliente é uma necessidade de falar. O cliente é uma necessidade de eu explanar para você, terapeuta que está aqui, explanar para
você, terapeuta, que está aqui na live, e escutar a todos que estão ao redor. E eu aprendi a escutar. E aí, quando eu aprendi a escutar as pessoas, se tornou um diálogo melhor. Eu aprendi a escutar minha esposa, eu sabia escutar minha esposa. E ela falava, você não escuta. E eu já entendi que realmente eu escutei ela. E hoje eu escuto ela. Porque quando ela fala comigo, eu escuto o que ela falou para mim, absorvo aquilo e respondo. Ela disse, não. Ela respondeu, eu falava, não. E dessa forma, eu aprendi a escutar a minha esposa. Aprendi a escutar as pessoas. Aprendi a escutar meu filho. Então, é todo o meu comportamento. Toda a maneira, Tati, que a gente... Exatamente, Gouveia. Eu acho que a primeira aula que todo terapeuta deveria ter é essa: aprenda a escutar o outro. Apenas... É isso aqui, ó. Não tem um macaquinho, né? Aqueles 3 macaquinhos? Ó, essa é a primeira lição, aprender a escutar, porque é uma arte, é a arte de você se entrega para o outro, né? E às vezes o seu cliente, o seu paciente, ele só quer ser ouvido, ele só quer falar, ele só precisa falar. E isso é acolhimento. Às vezes logo que a gente se forma, que vem a hipnose, às vezes a gente tem aquela gana, aquela vontade. Não, deixa eu ver se eu consigo, seu ego falando, e tá tudo certo, porque você aprendeu algo novo e você quer colocar em prática e ver se realmente você vai conseguir colocar alguém em transe. E a gente vai, às vezes, com tanta sede ao pote, que a única coisa que esse paciente precisa é só falar, às vezes só um abraço. É o abraço do final da terapia, da hipnose não verbal. Nós, em grupo, ali no final, só de saber que o outro estava ali, cuidando de você, zelando por você, e talvez naquele momento em que a dor vem com tudo, o outro tá ali e fala: calma, eu tô aqui, você tá sendo acolhido. É disso que a gente precisa, é esse acolhimento, é esse abraço de alma, Gouveia, que todo mundo tem e todo mundo pode entregar. E é muito simples, e quando você se abraça, e a pessoa se sente abraçada, ela libera a ocitocina. Essa química Químico. da ocitocina é a mesma química que a mãe, ela libera quando está no processo de parto. Mesmo com dor, mesmo com toda a dor, ela libera tanto ocitocina que ela acaba amando demais o ser humano que está feito. Então, olha só, o momento que você abraça alguém. Por isso, a terapia, quando você acaba a terapia, você abraça o ser humano, né? O ser humano se sente acolhido e abraçado, faz total diferença. É o acolhimento. E isso que você. Eu fui no processo agora, e eu fui usar o ayahuasca, e quando eu usei o ayahuasca, tem um processo que foi me deixar, ficamos 5 horas em silêncio. 5 horas em silêncio com você, mas sem música, sem nada, em silêncio. E aí eu aprendi, eu falo muito, né? O que eu tinha que falar comigo mesmo, o diálogo interno comigo. E aquilo foi maravilhoso para mim, porque eu fiquei 5 horas estava falando. Tá? E aí eu aprendi que eu falei, nossa, como é a mudança de comportamento. Então é isso que eu falo. A gente tem que arrumar a nossa casa interior, Sim. começando a organizar a nossa mente para poder receber mais pessoas, poder entender as coisas como funcionam. E através da terapia, todos os terapeutas nós temos. A caixa de ferramentas nós temos, constelação, renascimento, a hipnose não verbal, a hipnose clínica, barra de artes, todos os conhecimentos fazem com que seja diferença para que podemos tratar da saúde mental, da saúde emocional. Exatamente. E é Eu isso, acho que cara. não importa o caminho, né? Agradecer a você por tudo que você tem feito, que você está fazendo, o seu trabalho, está com o seu trabalho,
história. Em breve está palestrando em cursos aí, que isso é sensacional. Né? E seja bem-vinda para essa parte de palestra. Isso é o que eu falo, é levar essa bandeira da ferramenta hipnose para que todos possam entender. Exatamente. Gouveia, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez. Obrigada por esse papo, sempre muito leve. O professor Gouveia é uma pessoa leve. A André, a mulher dele, é uma pessoa leve. A André é uma pessoa gostosa de você conversar, de estar ali. Eu costumo falar que é gente da gente. Vocês são gente da gente, Gouveia, fazendo esse trabalho de acolhimento com todo mundo, respeitando a gente enquanto aluno, sabe? Você desce do pedestal, Gouveia, e isso é fenomenal. Você ouve o que a gente tem para falar, você responde com calma, você traz esse mecanismo, esse caminho. Quando você deu aquela aula de neurociências, eu falei, fenomenal. Você trouxe um assunto que é tão complexo, e eu estudo neurociências é muito complexo. Você fragmentou e deu pra gente ali, sabe, um caminho que você fala, meu Deus, é assim que funciona? Sim, é assim que funciona. Tornou fácil, acessível uma coisa que não é acessível, né? Então eu gostaria de agradecer e deixar aqui o convite para que você faça o curso com Gouveia. Porque esse curso da hipnose não verbal não é só para você aplicar no outro, é para você aplicar em você. É fenomenal. Então, agradecer. Nosso projeto aí agora é um bebê em formação que está nascendo. A gente está gerindo, gestando esse bebê com todo carinho, com todo o amor. E eu tenho muita fé, Gouveia, e certeza absoluta que vai dar tudo certo. Esse bebê vai crescer firme e forte. Já deu certo. Na verdade, já deu certo porque está participando com pessoas sérias, pessoas que realmente querem fazer a coisa que é o seu caso, né? E o caso de ESSEC também, né? É o caso das pessoas que querem colaborar com esse projeto. E esse projeto, tenho certeza que ele vai ser uma referência em Sorocaba, né? Porque nós temos que tratar as pessoas, nós temos que tratar as pessoas, né? E esse projeto faz toda a diferença. E tratar as pessoas verem, poxa, cara, foi muito bom estar aqui, foi muito bom conhecer vocês, foi muito bom sair muito melhor do que eu cheguei. Sim. Então, eu sou apaixonado pela hipnose não verbal, eu falo, né, porque mudou minha vida, mudou a vida da minha esposa completamente. E eu acredito que vai mudar a vida de muitas pessoas que conhecerem o processo. Mas é importante, Tati, se permitir, engajar. Agora, dia 26, agora sábado, agora eu estarei fazendo esse projeto em São Paulo, agora, do sábado, das 9 às 18. Na qual nós vamos ter lá, nós estamos com 20 pacientes na lista de espera e tem mais outros que a gente vai deixar para a próxima vez que fizermos. Então, já temos 20 pacientes. Então, são 20 pessoas que vão sair transformadas. Exatamente. Novamente, Muito transformado. muito obrigado por você ter participado. E agradeço a você. Mando um grande abraço a toda a sua família, seu marido, seus filhos. Tá bom? Em breve eu vou estar aí em São Paulo para a gente fazer esse projeto acontecer. Acredito que próximo mês já a gente vai marcar a data para fazer isso. É isso aí, Gouveia. Obrigada mais uma vez, viu? Um beijo a todos. Gratidão, viu, Gouveia? Fica com Deus. Nossa live. Tchau, tá.